Fala Telecine Net, canal 23, TV Franca. Estamos aqui mais uma vez com o programa Café, esse programa gostoso. Estive em alguns eventos aqui e o pessoal tem elogiado bastante esse bate-papo gostoso, esse programa um pouco diferente, que sai daquela situação da entrevista. Não, é um bate-papo, é um cafezinho que a gente toma aqui com pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente passa a conhecer, como hoje é o caso do Chachire. Chachire, é um prazer estar com você aqui no nosso programa Café. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Ricardo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na RS TV. Obrigado. E o Chachire, ele é um jurista, um advogado brilhante aqui na nossa cidade de Franca, né? Não só ele atua não só em Franca, como no nosso Brasil inteiro. Brasília, caminha muito bem em Brasília, onde o Grupo RS também tem um estúdio, um escritório de produção. E eu tive que convidar o Saulo. Eu disse: Saulo, você vai me socorrer porque de direito eu não sei nada. Eu vim aqui para te ajudar. Então o Saulo veio aqui porque você já domina esse papo e tal, né? Por que o direito, assim, né? Como é que você enveredou por esse lado? Me conta aqui, conta para as pessoas aqui. O direito nasceu para mim, Ricardo, Sim. Naturalmente, né? Sim. Foi uma coisa assim, eu gostava de ler, gostava de escrever, já tinha, né, uma certa veia para isso. Correto. E foi nascendo naturalmente. Eu, na época, cogitei até em fazer jornalismo, que é realmente uma área muito apaixonante. Sim, sim. Mas eu queria uma coisa mais prática, correto, mais voltada para o dia a dia. Sim. E o direito entra nessa vontade minha. Nasceu naturalmente e estou aí, me adaptando a ele até hoje. Eu comento o direito, realmente, eu acho que as pessoas acho que é uma vocação mesmo, porque... Sem dúvida. E é um estudar todo dia, ler todo dia. Eu vou ser sincero, eu acho que eu não conseguiria. Não, realmente tem que ter uma vocação para isso, né? A gente... porque senão você não aguenta o tranco. Né? O dia a dia do operador do direito, ele é desgastante. E às vezes quase não muda, né? As leis estão mudando constantemente. O Chachire, ele tem um diferencial, assim, que eu vejo. Eu sou suspeito a falar, porque sim, nós somos amigos já de longa data, já não só na lida ali do direito, mas também em família, né? Nós temos amigos em comuns, né, e saímos sempre juntos. E o que eu gosto, assim, de escutar do Chachire, que ele não se ateve só à cidade de Franca, né? Ele rompeu a barreira, né? E ele foi para a capital, que é onde ele é muito atuante, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Chachire, como é que é a sua realidade uma hora você está um pouco aqui em Franca, outra hora você está um pouco em São Paulo. Como é que funciona isso? Eu vou pegar umas caronas para São Paulo e Brasília. Vai ser bacana. Estamos sempre. Você vai escutar muita história. Anguera, Bandeirantes e Brasília estamos sempre. Estou tranquilo. Sempre. Mas a advocacia em São Paulo, né, ela é uma advocacia... Eu gostei muito de ir para lá, eu queria fazer uma especialidade na prática, né? E lá eu encontrei campo para desenvolver uma especialidade dentro do direito penal, dentro do direito penal empresarial. E ela tem algumas especificidades, né? Eu, por exemplo, agora tenho feito mais a questão de segunda instância, advocacia em segunda instância. O que é isso, né? Parece um bicho diferente, tão diferente, mas não é. É a mesma advocacia, só que no plano dos tribunais paulistas, né? Sim. É a segunda instância, onde vai o recurso que sai daqui vai para lá, sim, e lá a gente faz esse trabalho. E a terceira instância também tenho feito bastante, que é Brasília, né? Correto. O Superior Tribunal de Justiça, sim, e o Supremo Tribunal Federal. Correto. Onde a gente vê esses julgamentos que tem na TV Justiça, sim, esses famosos que tiveram para trás aí. Sim. Então, eu faço meu trabalho hoje, minha área de concentração está mais nos tribunais superiores. Então, a gente despacha todo dia com o desembargador, a gente trabalha com sustentação oral, né? Justamente até dando um apoio para o advogado de primeira instância, o advogado da nossa cidade, um advogado de outras cidades do estado de São Paulo,
que tenham recursos em segunda instância. Mas para um empresário que foi penalizado, você vai lá e vai, na segunda ou terceira instância, vai defender oralmente perante os juízes. Exatamente. A questão é um pouco mais ampla, não passa só pela sustentação oral, mas também. Tem que ter toda uma pesquisa. Tem que ter uma pesquisa de jurisprudência, e a gente faz um trabalho que eu diria é um trabalho de artesão. Né? É um artesão. Hoje eu sou um artesão do direito, porque eu vou conversar com cada desembargador pessoalmente, levar as questões relevantes para o meu cliente. Né? Então todos passam por uma conversa pessoal, converso pessoalmente com cada um, pessoalmente com cada ministro, quando é o caso de Brasília, e aí a gente expõe as questões relevantes para o nosso cliente. Depois, ao final, no dia do julgamento, tem a sustentação oral, e aí a gente entende que com isso consegue-se um trabalho mais completo para cada cliente. E eu penso que a sustentação oral, eu acho que não sei, eu acho que é fundamental, porque assim, você vê cada processo que são pilhas e pilhas de papéis, assim, acho que se um juiz for ler todo aquele processo, acho que ele fica a vida inteira lendo um processo. Eles fazem um estudo muito aprofundado de cada caso, né? Então, quando o advogado ele vai partir já para uma sustentação oral, os juízes, os desembargadores já estão totalmente cientes já do que vai ser tratado naquele momento ali, né? O relator ele já tem um parâmetro já do caso já em si. Mas o que eu acho são os casos que o Chiachiri pega, assim, que é o que a gente sempre fala assim na intimidade, assim, que é a iguaria, né? São alguns casos que às vezes a gente conta, né? Casos interessantes. Alguns casos interessantes que acontecem, mas a questão é a seguinte: o direito penal hoje o pessoal acha que, né, é o preso, né? É a pessoa que vai presa, a pessoa que matou. Não é. O direito penal hoje está na vida do cidadão. Correto. Na vida do empresário, ele está constantemente. Quem é empresário sabe que pode sofrer uma ação penal assim, a qualquer momento. Eu digo, tem aqui 2 casos que eu me lembro de você falando, 2 casos que já terminaram e até saíram na imprensa, por isso eu posso falar. Então, os que não terminaram, eu não comento. Você tem né? sigilo. Eu não comento o sigilo profissional. Sim. Mas, por exemplo, a Samsung é minha cliente. E certa vez teve um aparelho celular, segundo a senhora, o aparelho celular teria explodido, né? Entendi. Nós fomos fazer um trabalho, olha, a Samsung falou, impossível no aparelho celular explodir. Seria o primeiro caso no Brasil de um celular explodir e causar alguma lesão para o consumidor. Nós achamos estranho, isso instaurou um inquérito penal para apurar se houve uma lesão nessa senhora. Ela disse que tinha uma lesão auditiva, que tinha ficado com uma lesão auditiva em razão dessa explosão do aparelho, né? Isso, para reflexo de mercado da Samsung, é terrível, né? Seria terrível isso. Então, foi um caso que eles tomaram todos os cuidados e nós fomos acompanhar, fomos fazer o trabalho de defesa da Samsung. Bom, resultado disso, resumindo, né? O aparelho foi para o Instituto de Criminalística. Sim. E no Instituto de Criminalística ficou-se provado que havia realmente ali uma área com uma certa ferrugem ali, mas que não era em razão de nenhum tipo de explosão. Então, com base nesse laudo do Instituto de Criminalística, chegou-se à conclusão, e depois o próprio promotor pediu o arquivamento da ação, mostrando que ali não houve qualquer tipo de explosão. Não houve explosão do aparelho. Era realmente uma fantasia, né, que a pessoa criou em razão daquilo. E isso pode causar um prejuízo muito grande. Né? Imagina uma questão dessa. O prejuízo financeiro é o menor, porque o prejuízo moral do para uma empresa fica muito abalada com esse tipo de situação. Fica muito abalada. Então, o direito penal hoje está em qualquer lugar, entendeu? Você pega um caso que eu tive, por exemplo, o laboratório Fleury. Eles foram cortar uma árvore em frente ao laboratório na São Paulo da Avenida Brasil. Muito conhecido, o maior laboratório da América Latina. O Fleury tem todos os ISOs que você imaginar. Então, eles foram cortar uma árvore, passou uma fiscalização ambiental e foram ver o alvará deles para fazer o corte daquela árvore. Não tinha uma assinatura de um secretário do município que precisava ter assinado o alvará. Entendi. Recebeu uma fiscalização
e teve que responder um processo por dano ambiental, porque estava cortando uma árvore em frente ao laboratório. Quer dizer, E na direito Amazonas penal, lá, o tanto de árvore que corta... não é que ele na verdade não é que ele estava cortando, ele estava podando, Sim, né? sim, Fazendo a poda sim. que é necessária para não necessário. um fio de alta tensão, Complicado. é obrigatório ele fazer aquilo lá, né? Ah, E teve que responder essa ação penal. Mas por fim deu tudo certo. Eu vi um caso, eu vou ser sincero, eu acho que foi na internet, não, o Jô Soares, que comentou que o cara recebeu uma multa porque estava coçando o queixo, dirigindo, coçando o queixo, então ele tem que estar, nas leis do trânsito, tem que estar com as duas Exatamente. E ele estava coçando o queixo, então você é proibido de coçar. Então é complicada essa situação. Não, é complicado. Hoje, Então, essa positivação do Estado, né? Tudo ele quer legislar, tudo ele quer fazer de uma forma assim que obrigue, né, a pessoa... A lei da palmada, você não pode educar mais o filho. São vários tipos de coisas assim, que ele infiltra dentro da sociedade e acaba mudando a rotina, né, de todas as pessoas. Então a gente vê isso constantemente mesmo, né? E o Estado faz essa parte, mas uma parte importante é dizer que ele não esclarece para o cidadão qual o direito que ele tem. Até Isso ele não faz. onde, como é que é. Isso ele não faz. Então, esclarecer o cidadão é extremamente importante para que ele tenha noção do que ele pode fazer, até onde ele pode ir. Não é só deveres. Cidadão é quem está em sociedade. Cidadão é aquele que tem obrigações, deveres e direitos. Direitos. O Estado parece que não quer informar para ele os seus ninguém erra direitos. porque quer, né? Às vezes Justamente. tem na ignorância, né, as pessoas. Justamente. Bom, ninguém erra porque quer. O papo está muito gostoso aqui, o Paulinho está assinando assim, tô estourando o tempo aqui. Então a gente vai para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, Telestante Net, canal 23, você que está nos assistindo, pegou no final no primeiro bloco, ou está zapeando o controle e está chegando agora. Estamos aqui com o José Chachiri Neto, né? E nosso amigo Saulo, aqui, né, que está aqui hoje como convidado também para ajudar a falar um pouquinho do direito, porque é uma parte muito interessante, apesar de eu gostar muito, a gente sabe que a gente tem que estudar muito para estar expert igual vocês aí. Daqui uns 30, 40 anos eu chego lá. Que isso. Mas a gente estava falando no final do primeiro bloco do direito do consumidor, das pessoas, das empresas também, né? Desses acontecimentos pitorescos que tem. Você tem mais alguma coisa, algum caso interessante que... Tem. A questão que a gente estava falando, Ricardo, não precisa estudar tanto. É isso que eu acho o ponto. Não precisa estudar. O cidadão precisa ter a ciência dos seus direitos. Sim. E aí está um pouco da função social do advogado. Ele também tem essa função social de esclarecer a população sobre os seus direitos, independente do seu próprio cliente. Eu acho que o advogado tem esse munus de trazer para o cidadão qual é o direito dele, né? E o Estado não informa isso. Estado, por exemplo... Até o empresário mesmo se sente um pouco bandido, né? Assim, se sente. Chega um fiscal numa empresa da gente, a gente acha que falta levantar a mão para cima. Né? Isso aí é o quê? Fruto do desconhecimento, né, da lei. Né? Fruto de um desconhecimento, e não digo da lei, leis específicas que o profissional tem que trabalhar, digo das leis básicas do cidadão, começando pelo consumidor. Então, eu vou te contar um caso do consumidor que aconteceu comigo, pessoalmente. Por exemplo, há um tempo atrás, eu comprei um celular e esse celular não tinha sinal, o sinal dele estava ruim. Entendi. Levei na assistência técnica da marca, eles me fizeram um teste, eles fazem uma perícia e tal, e voltaram com uma cartinha. Falaram, olha, seu celular não tem nada, ele está ótimo. Pois bem. Pois bem, por causa do celular. Aí você veja, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou movimentar o Estado num processo contra a marca. E para eu movimentar o Estado no processo dessa marca, eu vou movimentar cerca de uns 5, 10 vezes o valor daquele aparelho.
Verdade. Para movimentar. Tem que colocar todo o aparato, né? Todo o aparato. Você põe juiz para funcionar, você põe escrevente para funcionar, é papel do Estado, é tudo. O patrono né? O advogado da outra parte. Bom, o cidadão tem que saber que ele tem o direito, por exemplo, de ir ao PROCON. Sim. O que eu fiz? Eu fiz ao PROCON, feito eletronicamente, do meu próprio escritório, eu formalizei a reclamação, correto, sem uso de um papel, totalmente sustentável, sem uso de um papel, formalizei a reclamação, o PROCON entrou em contato com a marca, né? E em 20 dias eles tinham me reembolsado o valor do aparelho. Né? Eles quiseram me dar outro aparelho, eu não aceitei, não quero mais essa marca, mas resolvido em 20 dias. Às vezes um processo desse, mesmo que seja de juizado especial, que houver recurso, pode demorar anos, até a pessoa receber. Pode demorar anos nisso. E a movimentação que se tem em torno disso, se movimentar o Estado por causa de uma coisa. Então, fruto do quê? De um desconhecimento. Você tem as agências regulatórias hoje. Agências regulatórias, uma passagem de avião, um plano de saúde. Tudo isso pode ser resolvido no âmbito extrajudicial. Né, de uma forma muito pacífica, rápido, mais ágil, sem movimentar todo o judiciário e assim, com um proveito para o cidadão imediato. Porque também as empresas hoje em dia, não é bom para a empresa também ter uma relação de demanda com o cliente. Entendeu? Ele quer que a situação se resolva da forma mais rápida, entendeu? Sim. Porque todos eles têm essa questão de ISO, né? E eles têm que ter uma política de que a demanda não ultrapasse, não extrapole por conta de um celular, igual ele está dizendo, né? E que eu sou apaixonado pelo direito é isso, assim, esse conhecimento que vocês têm, né? De saber os direitos e deveres, né? Principalmente os direitos, né? Assim, porque, igual você comentou, às vezes a gente se depara dia a dia com pequenas coisas e o cidadão comum não tem isso. E às vezes ele fala assim, vou procurar um advogado, vou ter que entrar. Não precisa entrar na justiça, né? Não precisa. Só uma situação que você vai orientá-lo a tomar o caminho certo. Há os órgãos específicos para isso. E aí é onde nós voltamos a falar, o Estado não informa o cidadão dos seus direitos, só informa dos seus deveres. Então você pega, por exemplo, umas iniciativas como a do Saulo, né? Não é porque ele é meu amigo, etc., mas é uma iniciativa de vanguarda. Ele está colocando num aplicativo, num celular, onde a pessoa vai ter ciência de, assim, na verdade é mais voltado para o operador do direito, mas é um aplicativo gratuito, né? Qualquer cidadão pode ter acesso a isso. Então isso, nesse sentido, eu acho é uma ideia de vanguarda. O direito free é uma ideia de vanguarda, porque ele coloca à mão gratuitamente para o cidadão os seus direitos. Ter esse conhecimento. A gente tem esse slogan, né, de levar o direito ao alcance de todos, porque realmente essa é a intenção, né? A gente, pelo fato de ter viajado muito, durante muitos anos, por conta da revista, de outros trabalhos que eu já desenvolvi, eu vejo assim que a gente estava carente de uma coisa nesse sentido, sabe? Correto. A gente vai para Brasília, você vê lá a TV Justiça, né, que tem programas voltados, né, pro concurseiro, pro operador do direito, para toda essa gama que é muito carente, né? Então, às vezes a gente fica um pouco chateado, às vezes às vezes você convida um colega, um professor, né, e você fala para ele, olha, doutor, funciona assim, né? Ele fala assim, não, mas eu já tenho eu dou aula num cursinho, né? Aí você vê o Luiz Flávio Gomes, que é um jurista renomado, que é dono de cursinhos preparatórios, ele vai no programa, grava, né? E todo mundo, ele divulga o direito, a ideia do operador do direito, quando a gente aprende isso na faculdade, o escopo é de você levar a ciência jurídica para frente, entendeu? Então, isso que o Chachiri está falando, eu fico feliz de estar escutando isso dele, porque eu sei que a intenção da pessoa que se forma no direito, um dos juramentos é esse, entendeu? É você levar o direito àquele quem não tem condição, entendeu? Então existe uma situação. Sim, faz parte do nosso então, juramento. Isso é uma coisa que, quando você
se investe desse direito, você fala assim, não, a gente vem aqui para ser um agente transformador, na verdade, sabe? Então eu acho assim que o direito, isso que ele falou que teria que ser enraizado dentro das escolas, mesmo com as crianças, já direito constitucional, na minha visão, ele deveria participar da base da educação do brasileiro, sabe? Porque sem dúvida, ali é onde sem você dúvida. aprende de fato quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, sem entendeu? Eu estudava assim que 5 anos atrás, sou novinho, tinha o SPB, entrava um pouquinho, Todos muito os problemas brasileiros. E educação moral e cívica. Eu acho que você é da época da educação moral e cívica. É um pouquinho antes. Eu não peguei esse negócio, não. O Saulo é o mais velho, Sim. ele é raro lá Sim, sem dúvida, na escritura. Na escritura lá do nascimento dele. Como estudante, né? Eu sou apaixonado pelo direito, né? Eu me considero assim uma pessoa que eu vejo o direito de uma outra forma, sabe? Sim. Eu acho que você quando estuda a matéria e passa a defender aquilo como uma realidade, entendeu? A sua vida se transforma, sabe? Então o direito, quando você começa a estudar ele, você está na cadeira da faculdade ali, ele já te supre, ele é uma coisa que te envolve e te muda, entendeu? Eu falo que o direito, te envolve na verdade, é um estilo completamente. de vida, né? Exato. Ele não é uma profissão, é um estilo de vida. Completamente. E nisso é esse sentido, que teria que ter eu acho que teria que ter na escola Uma base, uma situação. Os seus direitos, né? Uma matéria Verdade. que fosse os seus direitos. Pelo menos os direitos básicos do cidadão. Teria que ser matéria curricular. Eu defendo isso. Chega de só dever também, né? Exatamente. Não, o dever, a polícia te impõe, o Estado te impõe, né? Namorada, o erário, esposa. o dever te chama. O dever te chama, o direito não. Você não pode chegar, tá horário, você tá atrasado, todo mundo... O dever sempre te chama, agora o direito não. Você tem que provocá-lo. O imposto, assim, o governo cobra imposto lá, fala assim, mas o cliente não pagou. Eu falo assim, não sei, você tem que recolher o imposto. Isso aí, o Estado cobra de todas as formas, né? Aquilo que a gente estava conversando antes. A gente tem muito lá, aí dentro da minha área de especialidade, você pega uma ação, uma sonegação fiscal, né? O Estado cobra do empresário, não só cobra o devido de imposto, como ele também aciona ele penalmente. Ele entra com uma ação penal e muitos são presos, vários empresários, aí temos vários exemplos do presidente da Grendene, que foi um caso, né, do noticiário de um tempo atrás, foram presos em razão da sonegação de imposto, em razão que não tinham condição de pagar aquele imposto. Então o Estado vem cobrando de todos os lados. E a contrapartida às vezes não é, né? Não tem aquela contrapartida. E Pro cidadão. estar com vocês aí para defender, né? Porque senão é complicado. A pessoa dá empregos, gerou imposto, fez tudo, né? E de repente numa situação talvez até ou desconhecimento, até mesmo com essa carga absurda que é o imposto no Brasil, tenta sobreviver e complica a situação. É difícil. Bom, mas só isso acho que daria um programa inteiro, uns 2 programas para gente comentar sem isso. Dúvida. Gente, eu tive o prazer, assim, gostei muito de falar com você, né? Assim, você é uma pessoa muito bacana, né? Já vamos ver se já toma uma cervejinha junto aí, gostei, muito, muito bacana. O Saulo, velho de casa aqui, né, Saulo? Não precisa nem comentar nada, né? E obrigado mesmo pela presença. Obrigado, eu que agradeço, Ricardo. Eu queria só deixar aqui também um recado para o seu telespectador, né? Sim. Porque nessas andanças que eu tive em Brasília agora recentemente, nós vamos trazer aqui em Franca, em parceria com a AB, o ministro Gilson Dipp, né? Vamos trazer 2 ministros e um advogado. O ministro Gilson Dipp hoje é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e é uma pessoa assim, com conhecimento muito grande. Vai ser uma honra para a cidade trazer um ministro dessa envergadura. E nós vamos trazer também o ministro Sebastião Reis, estamos combinando a agenda com ele. O ministro Sebastião Reis é presidente da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça.
uma pessoa também com uma vasta experiência, um ministro com uma grande influência, uma pessoa com um conhecimento muito vasto. E o colega também advogado, que eu fiquei amigo dele lá, já era amigo e fizemos uma sustentação moral junto, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que a gente brinca que é o advogado-geral da República, né? Porque ele advogou para 40 governadores, 5 ex-presidentes, senadores aos montes, o último Demóstenes, advogou para Carolina Dickmann, então tem muita história para contar e vai contar aqui para a gente também. Muito bom. Estão todos convidados, espero vocês lá. Com certeza vamos estar lá sim. Saulo, te agradeço por você estar vindo aqui, aceitou meu convite para estar falando de uma área que você entende muito mais do que eu, então a gente precisava eu agradeço o seu convite. Gente, e aqui a gente termina mais um programa Café, né? Um bate-papo gostoso, né? Um cafezinho bacana, né? E se Deus quiser, semana que vem a gente tem mais. Um abraço e até semana que vem.